Então, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com a professora Ziane Alzamora. Eu tive a honra de assistir a palestra dela no CID de 2019, se eu não me engano, em Belo Horizonte, e me causou uma forte impressão. Desde então, eu tenho lido seus trabalhos e tentado entender um pouquinho melhor essa pesquisa, que eu acredito que seja, assim, de uma propriedade em relação àquilo que a gente estuda aqui, muito grande, né? Principalmente em relação à questão da transmídia, que a gente tem falado bastante também dentro da disciplina de poética das mídias digitais. Então, uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que nesses tempos que a gente está com vários calendários correndo, né? É tudo bastante confuso e bastante apressado. Mas muito obrigada por nos atender. Então, agora é consigo, Ziane. Fica à vontade. Ei, Luciane, ei todos e todas. Eu agradeço demais o convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui nessa discussão com vocês. Fico muito contente com a recepção do meu trabalho, tanto no evento agora com esse convite. Eu vou desligar minha câmera, tá? Ok. Para nós, esse diálogo com vocês é de enorme importância, porque eu venho pesquisando com alguns colaboradores desde 2017 várias perspectivas de planejamento comunicacional em dinâmica transmídia. E para nós é óbvio que a área de design é fundamental no processo. Eu vejo esses planejamentos transmídia como uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Ao longo desse ano complicado que passou de 2021, que a gente teve 3 semestres letivos encurtados em um só, eu estive como pesquisadora residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, com uma pesquisa em dinâmica transmídia voltada para a educação. E, mais uma vez, eu pude confirmar essa minha ideia, que é impossível a gente pensar um planejamento transmídia, em dinâmica transmídia, então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma discussão sobre a dimensão semiótica do design transmídia. Eu enviei para a Luciane, para ela compartilhar com vocês o artigo que eu publiquei na InfoDesign, agora em 2022, derivado dessa discussão. Fico totalmente à disposição para elucidar dúvidas aqui ou posteriormente, caso vocês achem necessário e interessante a proposta da discussão. Bom, vamos lá. O que eu trago aqui para vocês é uma pergunta aparentemente simples, ingênua, mas que ela tem mobilizado a minha atenção, como eu disse, pelo menos desde 2017. O que é design transmídia, né? E quais são as contribuições que a semiótica pode trazer para essa área que já é em si transdisciplinar, porque ela envolve recursos oriundos da área de específica para a qual o foco do planejamento transmídia está sendo feito. Por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado com educação transmídia e eu vou mostrar. Opa. Bom, a primeira coisa que eu quero partir é de uma perspectiva que vem da área do design, né? Eu gosto muito desse trabalho, um trabalho de 2016, acho que publicado na Gêmeos, né? Onde os autores realizaram uma rigorosa revisão do termo design transmídia. Eu gosto muito de trabalhos desse tipo, porque eu acho que economiza muito tempo para a gente. São trabalhos que eu acho que é muito importante para qualquer área de investigação. E, a partir dessa rigorosa revisão metodológica do termo design transmídia, eles concluem que os resultados evidenciam argumentos em comum, mas que as definições são muito pouco claras, né? A terminologia design transmídia ela não é clara. Ela envolve várias questões e cada autor trabalha isso numa perspectiva, embora todos partam de um lugar aparentemente comum. Eu vou partir desse lugar aparentemente comum, que tem sido um lugar quase de obviedade para todos nós. Primeiro,
por exemplo, vamos pensar tanto o conceito de design quanto o conceito de transmídia, no que eles têm de comum, a partir de 3 autores que trabalham com referências próximas, digamos assim, que são aceitos, muito citados na área de comunicação, para a gente entender um pouco sobre isso. Primeiro, quando a gente pega Flusser, né, nesse livro dele de 2007, que é aqui no Brasil, eu acho, que foi traduzido no Brasil em 2007, no qual ele coloca 3 aspectos fundamentais para a gente pensar o design, que são as ideias de planejamento, propósito e intenção. A ideia de planejamento, propósito e intenção, elas são fundamentais na perspectiva da transmídia e enfatizam uma dimensão semiótica desse processo, como eu vou tentar. É uma dimensão sígnica na perspectiva de Charles Sanders Peirce, e a intenção comunicacional é outra perspectiva sígnica, que é a perspectiva do objeto, segundo a perspectiva do Charles Sanders Peirce, e o propósito seria do interpretante. Vou explicar isso mais adiante. Para a gente entender dinâmica transmídia, eu acho que 2 nomes referenciais para a gente pensar sobre isso é Henry Jenks, que era um pesquisador do MIT quando ele começou a pesquisar sobre isso, hoje em dia já não é mais, e Carlos Scolari, que é professor da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Bom, primeiro, vamos fazer uma breve revisão histórica do termo transmídia. Primeira vez, nos anos 90, começo dos anos 90, por Marcia Kinder, para discutir, ela estava discutindo entretenimento, para discutir uma área de entretenimento infantil, um trabalho especificamente sobre as tartarugas ninja. E ela começou a perceber, já de início, o que ela chamou de transmídia, é que o consumo das tartarugas ninja ele era feito em uma perspectiva multiplataforma, havia várias extensões criativas, jogos, brinquedos, alguma coisa de alimentação, batatas, por exemplo, e envolvia a participação social, o modo como essa audiência era engajada, tanto nos jogos, nos games, quanto nas próprias brincadeiras cotidianas que iam expandindo esse universo das tartarugas ninja. Antes de internet, e isso é importante frisar porque a gente tende a relacionar a transmídia com uma perspectiva digital, e não necessariamente é. Muito interessante, que chama Storyside em Transmídia. E ele localiza, por exemplo, essa discussão de transmídia no nascimento das mídias de massa. Então, a própria ideia de Hollywood, por exemplo, ou quando a gente pensa um personagem como Charles Chaplin, que ele já era transmediático em si desde o seu nascimento, né? Ele gerenciava a sua imagem, ele estava em vários filmes diferentes, produzia vários naquela época. Ele já gerenciava sua marca, que era as estruturas básicas, seu bigode com a bengala, em canecas, em camisetas, né? Então, o business de Charles Chaplin foi basicamente marcado por uma perspectiva transmídia, digamos assim, avant la lettre. Henry Jenks foi quem popularizou esse termo transmídia, inicialmente como narrativa transmídia, a partir de um artigo que ele publicou em 2003, para o mundo inteiro em 2006, aqui no Brasil chega em 2008, eu acho, onde ele vai explicar o que a dinâmica transmídia. E nesse livro ele chega a dizer, ele chega a colocar um exemplo, que alguns discutem se seria ou não, mas como um exemplo avant la lettre de transmídia, a própria ideia de Bíblia, né? Os ritos cristãos, por exemplo, que derivam da Bíblia. Então, a gente pensa, por exemplo, pode pensar a igreja no medievo como o grande aparato midiático da Idade Média. E ali a gente já tem em todas as igrejas as cenas, por exemplo, do Calvário de Cristo, as representações que são extensões criativas, que é feito, por exemplo, em cada Semana Santa, nas ruas de cada cidade, né? E a participação social para que esse universo criativo do cristianismo se expanda, a distribuição multiplataforma que estava na Bíblia, estava na igreja, estava nos cantos, enfim, que estava na música, estava em todos os aspectos.
Então, quando a gente fala em transmídia, nós estamos falando basicamente em 3 aspectos conjugados: distribuição multiplataforma, participação social, extensão criativa. O próprio Jenkins começou essa discussão, como eu disse, no âmbito do que ele chamou narrativa transmídia, pegando até um caminho que vem de Marcia Kindle, de pensar o entretenimento contemporâneo nesse sentido. Então, um exemplo clássico disso, quando a gente fala em Netflix, por exemplo. Netflix é uma distribuição multiplataforma. Está simultaneamente no seu smartphone, na televisão, no computador. Ela não é localizada como os meios de comunicação de massa. Ela pressupõe a participação social e as extensões criativas no universo de fandom, em outras plataformas, inclusive. Né? Essa perspectiva, eu acho que exemplifica bem como que a dinâmica transmídia vai se tornando a cara da cultura e da cognição contemporânea, consequentemente, da comunicação contemporânea, como propunha Jenkins. Mais adiante, em 2016, a gente começa, já tem vários estudiosos sobre esse assunto no mundo inteiro, e isso foi sendo apropriado nos mais diversos campos de conhecimento: jornalismo, design, arquitetura, marketing, as mais diversas áreas, educação. E aí ele faz um artigo para discutir educação em 2009, sobre educação transmídia, e ele diz que é importante a gente começar a pensar transmídia não como um adjetivo de narrativa, mas como uma lógica. Ele trata a transmídia nessa perspectiva, uma lógica do conhecimento, da circulação das ideias na contemporaneidade. Eu e alguns colaboradores temos trabalhado com a ideia de que a dinâmica transmídia caracteriza a lógica da comunicação contemporânea. E essa lógica da comunicação é, por definição, transdisciplinar, senão ela não seria transmediática. Essa é a nossa perspectiva. Podem me interromper se tiverem dúvidas, tá ok? Que eu não estou vendo ninguém. Bom, como eu disse, o Henry Jenkins propôs, em 2007, ele propôs 7 princípios do que ele chamou na época de narrativa transmídia. São esses os princípios. O versus aí não significa oposição, mas universos relacionados. Então, você tem um universo de espraiamento, de espalhamento, e, ao mesmo tempo, um universo de profundidade. Um exemplo disso é quando a gente pensa numa narrativa qualquer, que ela se chama spreadable media, quando ele vai tratar essa dimensão espraiada da mídia contemporânea, né? E, ao mesmo tempo, você tem um movimento de profundidade, como se fosse um movimento paradigmático, aprofundando aspectos dessa história em comunidades de fãs, por exemplo, que vai criando outros. Mas elas obedecem uma quantidade que está sempre crescendo no tempo e no espaço midiático. Ela não tem fim. Quando a gente pensa numa dinâmica, uma situação qualquer, por exemplo, eu trabalhei muito com a ideia de ativismo transmídia. Então, com a questão do ativismo de hashtag. Uma hashtag como Vidas Negras Importam, né, em inglês, português, espanhol, em todas as suas traduções, ela é frequentemente atualizada em novos contextos que requerem essa participação cidadã. E ela é ressignificada em cada novo contexto. Né? Então, ele é um universo que tem uma continuidade, embora já só veja um pedaço que é fragmentado por essa hashtag, mas ela implica numa multiplicidade de abordagens distintas. Ele também trabalha nessa perspectiva a dimensão da imersão e da extrabilidade. Por exemplo, quando a gente pensa coisas como o universo de fandom que vão para as ruas com suas vestidos dos personagens, como isso vai caracterizar um certo comportamento dos adolescentes hoje. E isso diz respeito a uma construção de universo, ou uma tese de doutorado que eu acabei de orientar com uma colega da Jönköping University, da Suécia, a tese da Ana Carolina, sobre parques temáticos. Né, o Kington é o mais longevo dos parques de diversão, e ele implica numa construção de universo, de todo o universo da Disney, né?
fundado na ideia da experiência. A ideia de serialidade, como a gente vai ver semana que vem, a nova temporada de Stranger Things, que já está sendo anunciada, como que isso vai engajando as pessoas em torno dessas dinâmicas que vão aparecer a cada momento. Uma dimensão de subjetividade, que é a apropriação desses personagens em contextos variados de significação e que implica num contexto de performance, inclusive. Esses aspectos, esses princípios da narrativa transmídia, depois Jenkins atualizou para pensar a educação transmídia. E foi aí que ele começou a observar que isso tudo podia ser apropriado como um princípio, né, dessa lógica contemporânea da circulação das ideias. Quando a gente volta para Flusser, então a gente vai pensar e como que a gente pensa essa ideia dessa construção desse universo transmediático, como é que ele pode ter longevidade, estabelecer continuidade, ou um aspecto que tem sido muito caro para a nossa pesquisa ultimamente. Hoje de manhã eu estava conversando com a Renira Gambarato, que ela é inclusive da área de na Suécia, e nós temos projetos de cooperação a longo tempo. A gente estava agora justamente conversando sobre o projeto que a gente tem em comunicação e sustentabilidade, comunicação e está exatamente falando sobre isso. Como é que medida, né, esses planejamentos comunicacionais, eles apontam para a sustentabilidade do processo e, ao mesmo tempo, que apontam para uma insustentabilidade. Essa dimensão, por exemplo, dos dispositivos digitais que perecem com o tempo. Então, o que a gente tem que levar em consideração no planejamento comunicacional transmídia, se a gente leva em conta, por exemplo, a ideia de sustentabilidade? Aí a gente se volta para esses aspectos de design, né? Como é que você vai desenhar esse planejamento comunicacional, levando em conta os princípios da dinâmica transmídia. Gostaria de ler essa citação, que ela é bastante conhecida na área de comunicação, imagino que na área de design também. A palavra design, né, ela é de origem latina e contém em si o termo signo, que significa o mesmo que a palavra alemã Zeichen, signo, desenho. E tanto signo como Zeichen têm origem comum. Etimologicamente, a palavra design significa algo assim como designar. Então, a perspectiva do signo, da semiótica, ela está implícita na própria ideia de design. Nessa perspectiva, por causa disso, a gente tem defendido que um planejamento em dinâmica transmídia, ou seja, ele comunicacional porque é a área que eu atuo, mas em qualquer área que a gente estiver pensando, né, ele se beneficiará muito de uma visão semiótica, que seja capaz de dar conta dessas dimensões de continuidade, de multiplicidade, de construção de universo, de abrir brechas para a subjetividade, sem transmutar toda a operação comunicacional de sentido que está sendo posta em jogo. E aí vem a pergunta: de que modo a semiótica pode contribuir para aprimorar o propósito comunicacional de um projeto transmídia? A Renira Gambarato, essa professora da Jönköping University na Suécia, a Lorena Tárcia, que é professora da UFOP, ela fez o mestrado como a parte, ela foi para a Rússia, onde a Renira trabalhava na época, e depois ela fez um pós-doutorado sobre minha então, nessa perspectiva da educação transmídia com esse viés. Nós três escrevemos um livro, que é, se vocês quiserem, eu posso passar para a Luciane depois o link desse livro, um PDF, né, do livro, que é um livro sobre a dinâmica transmídia nessa perspectiva de linguagem, como a gente está postando, com elementos que vêm do design, da teoria do sistema, da dimensão da semiótica peirciana, e as aplicações que a gente fez. Eu vou mostrar duas delas aqui. Uma é na área de mega eventos esportivos, Copa do Mundo e eventos olímpicos, né? E uma outra na área de educação transmídia, que tem sido as duas áreas que a gente tem trabalhado mais fortemente há algum tempo. Vou tentar mostrar como que a gente tem pensado a esse respeito, a partir daquela ideia inicial, de que nós estamos trabalhando com um propósito comunicacional, há uma intenção comunicativa, e todo o desenho da metodologia proposta, né, para o planejamento
que fazer reverberar esse propósito comunicacional, né, inicial. Trabalhos de Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce, ele era é difícil classificar, um filósofo, um matemático, especialista em vinhos, um sujeito incrível que viveu no final do século XIX, um norte-americano, professor de Harvard, matemáticos da época, que dava aula em Harvard, e ele é considerado o fundador do pragmatismo. Pragmatismo, eu vou falar por que eu estou tratando disso, porque isso vai ser fundamental para a gente pensar o propósito do planejamento transmídia e os efeitos que ele tem. O pragmatismo era uma doutrina de refinamento lógico das ideias, segundo a qual, se a gente quisesse saber o significado de qualquer ideia, era só analisar os seus efeitos práticos. Então, o pragmatismo está profundamente interessado nos efeitos práticos de qualquer ideia. E esses efeitos práticos envolvem hábito. E hábito depende de envolvimento emocional, que é engajamento. Né? Ele tem que ser estimulado por dinâmicas comunicacionais de engajamento, por exemplo, para que o planejamento comunicacional. Charles Sanders Peirce não estava interessado em dinâmica transmídia, obviamente, ele não estava sequer interessado na comunicação, tal como a gente está pensando hoje. Mas ele estava interessado em saber como os hábitos se formam e qual era o significado prático. Uma coisa mais ou menos assim: qual é o significado prático da polarização ideológico-política hoje no Brasil? Vai ser um voto na urna. Então, nós vamos ver agora uma série de estratégias de comunicação aparecendo nessas campanhas, deepfake, fake news, etc., tentando configurar. Então, esses efeitos práticos são fundamentais, desde, por exemplo, quando a gente observa o cenário político ou quando a gente observa um parque temático como Kingdom, por exemplo. Né? Vai depender muito do que a gente está levando em conta na hora de fazer o nosso estudo. Então, na perspectiva do Charles Sanders Peirce, né, um signo ou representação envolvia 3 entidades relacionadas. Primeiro, o signo mesmo, que é a forma de apresentação, que ele chamou de representamen também. Um signo anterior, que é aquilo que determina o signo, e determina com vistas com um propósito de gerar uma interpretação X, que é o interpretante. Então, segundo a perspectiva semiótica de Peirce, uma mensagem numa campanha publicitária, a gente tem que levar em conta o planejamento comunicacional, que é aquilo que definiu, que determinou a campanha, e o seu da campanha era promover um serviço na sociedade, era vender um produto. Então, a gente precisa de saber o efeito prático para ver se aquele propósito comunicacional operou. Então, o signo de Peirce ele não se restringe a uma manifestação concreta, né, da realidade, porque ele abrange aquilo que pode ser, que é a determinação, o que é a forma de manifestação, e o propósito, que é o devir, como que aquela ação tende a continuar. Isso é fundamental para a gente entender um planejamento em transmídia. Então, veja bem, o signo três aspectos, mas há alguma coisa fora do signo, né, que determina o signo, que a gente chama de objeto dinâmico, ou a realidade, ou o planejamento comunicacional. Ele está fora da campanha, por exemplo. Mas a gente vai observar se esse planejamento tem efeito em todas as peças da campanha que a gente propôs, a partir do interpretante dinâmico, que são os efeitos que ele produz na sociedade. Como é que a gente sabe que esses efeitos vão operar?
Como é que se dá o processo de interpretação? Primeiro, ele tem 3 níveis relacionados. A dimensão mais abstrata, que vai ser fundamental para gerar engajamento, é o interpretante emocional. Fundamentalmente, as pessoas têm que se sentir identificadas com o planejamento, seja ele qual for, em dinâmica transmídia, porque senão não há adesão social. A adesão social é uma dimensão do que Peirce chamou de interpretante energético, que a gente observa pela repetição de um padrão. Então, se a pessoa tende a consumir em várias plataformas digitais simultaneamente, para um outro lugar, né? Isso é um interpretante energético, que ele leva, que ele só pode se efetivar porque ele tem um propósito lógico, que é a adesão social a uma causa, por exemplo. Então, a dinâmica transmídia, ela é atravessada por questões sociais, políticas, culturais. É muito difícil você pensar uma estratégia comunicacional qualquer hoje, ou estratégia de qualquer área, eu estou falando de comunicação, que é de onde eu venho, sem pensar nesses propósitos lógicos que atravessam, nas formas de apropriação social. Então, a gente teria uma determinação oriunda de um objeto, que é um signo anterior, com vistas a produzir um interpretante. Esse interpretante representa o objeto através do signo. Então, ele estabelece a mediação, cada efeito de interpretação estabelece a mediação como uma nova ação que faz ampliar essa dinâmica transmídia. Então, é fundamental que trabalhe com planejamento. Esses efeitos práticos podem, inclusive, subverter a intenção editorial inicial. Vou dar um exemplo que foi uma dissertação de mestrado que eu orientei sobre um mote editorial de 2018 da Globo, que foi O Brasil que Você Quer. E aí ele começou a observar isso no YouTube. Havia uma apropriação social indecorosa da proposta editorial da Globo. Começaram a aparecer memes, apropriações satíricas, pornográficas, de todo tipo. E isso começou a criar comunidades em torno desse mote, que era uma subversão total ao propósito editorial inicial. Né? Então, é preciso levar em conta, a gente tem que acompanhar esses efeitos práticos, inclusive para redefinir a linha do planejamento proposto. A gente está falando de dinâmica transmídia nessa perspectiva reticular da semiose, é que isso aqui foi da tese de uma orientanda minha de doutorado de comunicação na PUC Minas, onde ela trabalhou com essa perspectiva aqui. Foi orientada pela Renira também. Aquele triângulo básico da semiótica, objeto, signo, interpretante, ela pensou numa perspectiva 3D e cada a outros. Então, você vai ter uma dimensão reticular. Essa rede que é transmediática. É muito difícil hoje a gente pensar o design transmídia sem pensar nessa rede sígnica que é acionada, sem a qual o processo comunicacional transmediático não cresce. Né? Então, para crescer, a gente tem que estar pensando sempre os efeitos práticos, a determinação, de onde que ele vem, como é que ele se manifesta. Então, há todo um processo de acompanhamento multiplataforma e de todas essas formas de subjetividades que envolvem o planejamento, se ele foi bem sucedido, para que ele possa ir se desenvolvendo no tempo e no espaço midiático. Tem um autor contemporâneo, que é o Moloney, ele trabalha com design transmídia, ele é um cara muito interessante, tem um livro que é Transmedia Studies, organizado pela Renira e pelo Matthew Freeman, em 2021. Eu contribuo lá com uma parte de dimensão semiótica da transmídia, e esse capítulo dele, que o design transmídia é sistemicamente complexo e configura a implementação e gerenciamento da proposta. Então, isso que eu estou falando aqui é uma perspectiva de design transmídia. Ele vai ter implicações de comunicação, que é onde eu falo com maior propriedade. Mas se a gente pensa em design transmídia, nós estamos pensando num sistema complexo e que configura a implementação e gerenciamento constante da proposta. Bom,
A abordagem do design, portanto, para projetos transmídia, ela vai considerar tanto o processo de pensamento por trás da ideia, quanto a construção e a execução dessas narrativas transmídias, tendo em conta todos os efeitos práticos que ela vai gerando. Então, é preciso considerar a complexidade dessas disposições da audiência. O que a gente chama da audiência configuram certos modos de agir em detrimento de outros. Essa disposição da audiência, né, tende a configurar uma certa forma de interpretar e de agir sobre os planejamentos transmídias efetuados, né? E isso reflete condições sociais, econômicas, políticas e mercadológicas. Por isso que é importante levar em conta todos esses atravessamentos da proposta transmídia. A Renira Gambarato, ela propôs em 2013, nós partimos dessa ideia dela de design transmídia para pensar o planejamento comunicacional em jornalismo e para eventos midiáticos globais, como é o caso de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. A gente parte dessa perspectiva que ela propõe em design transmídia, que contempla pelo menos os seguintes aspectos que a gente deve levar em conta na hora de pensar um projeto em design transmídia. Qual é a premissa e o propósito da proposta? Quais são as narrativas envolvidas? Qual universo de sentido a gente gostaria de construir nessa multiplicidade de plataformas? Quais são os personagens nucleadores que, a partir deles, a gente vai ter apropriações, subjetividades, performance? Quais são as extensões previstas e quais são aquelas que poderiam derivar? A gente tem que fazer um exercício de criatividade pensando isso. Quais são as plataformas e os gêneros que a gente está sugerindo a princípio? Quais são as características de audiência e do mercado onde esse universo narrativo vai circular? Quais são as possibilidades de engajamento? Qual é a estrutura da proposta e qual é a dimensão estética predominante? Vou tentar demonstrar cada um disso a partir do que a gente fez. Por exemplo, a gente tem dinâmicas transmídias planejadas e dinâmicas transmídias não planejadas. Dinâmica transmídia não planejada. Um exemplo é as formas de apropriação social que a gente vem assistindo no Brasil, pelo menos desde 2014, com o impeachment da Dilma, que são a partir da Rede Globo. Se tem uma coisa que os dois polos do espectro político-ideológico do Brasil concordam, é em não gostar da Globo, né? Então, hashtags como, por exemplo, como Globo Lixo, quando a gente vai analisar dentro das plataformas de redes sociais, por exemplo, é apropriada pelos mais variados espectros políticos. Então, isso não é uma dinâmica transmídia planejada. Todas as formas de ativismo transmídia da contemporaneidade, eles se manifestam predominantemente como uma dinâmica transmídia não planejada. Por exemplo, quando em 2016 apareceu ao vivo na Globo, numa reportagem de rua, uma pessoa com um cartazinho contra a Globo. Ou Globo Golpe, na época da Dilma. Golpe fascista, por exemplo, e a ideia de Globo fascista foi retomada o ano passado dentro em 2018 com a eleição do Bolsonaro. Então, são dinâmicas transmídias não planejadas, é a forma da apropriação social, né? Então, quanto maior é a visibilidade de um planejamento em design transmídia, maior é a chance dele ser apropriado que não aquela que você planejou inicialmente. Por isso que o monitoramento é fundamental. Esse aqui foi um projeto que a gente fez, foi um projeto de cooperação internacional entre a UFMG e uma universidade da Rússia, de Moscou, HS, onde a gente, foi um projeto que durou de 2014 a 2018, onde a gente comparou os atravessamentos políticos, econômicos, sociais dos eventos
dos mega eventos esportivos planejados. Copa do Mundo, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia, e os Jogos de Inverno em Sochi, na Rússia, em 2014, e os Jogos de Verão do Rio, em 2016. E em 2014, logo depois da Copa do Mundo aqui no Brasil e dos Jogos de Sochi, em Moscou, a gente realizou dois seminários, uma equipe na Rússia e uma equipe no Brasil. E nesse primeiro seminário, o primeiro seminário de 2015 foi na Rússia e o segundo foi no Brasil. Então, eu me lembro que quando a gente chegou lá na Rússia, em Moscou, a gente achava até que tinha algum problema na coleta que os colegas russos estavam fazendo das redes sociais online. Porque imagina, 2014, quando a gente está falando de Copa do Mundo aqui, antes de 2013, teve a Copa das Confederações, foi no bojo do processo de impeachment da Dilma. Né? O Brasil estava sendo tomado naquele momento, a gente estava cobrindo a Copa das Confederações, estudando, né, para esse projeto, e fomos interrompidos, avassalados pelas passeatas nas ruas, por aqueles protestos, né, de 2013, conhecido como as Jornadas de Junho. E aqui se falava um pouco. Na Rússia, Putin não aparecia nas redes sociais. E aí a gente foi entendendo, a partir disso, que as dinâmicas transmídias, embora elas possam ter uma dimensão global, como é o caso dos mega eventos midiáticos globais, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, elas têm uma afetação cultural que é local, regional. Então, o modo como as pessoas na Rússia lidam com a dimensão política é completamente diferente do modo como aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, lidamos com a questão política. Porque lá na Rússia, a Sibéria é ali do lado. Então, há um processo de autocensura, ninguém fala nada nas redes sociais online. Aqui no Brasil fala tudo e mais um pouco. Né? E isso foi muito interessante, porque quando a gente estava no meio dessa pesquisa, eu fui fazer um pós-doutorado escolar em Barcelona, né, na Universidade Pompeu Fabra. Ele era uma das principais referências em comunicação transmídia e semiótica, ainda é, né? E eu fui para lá, e o meu projeto de entrada, eu estava estudando aqui, estava vendo o modo como a Globo era importante, tanto para um lado do espectro político quanto para o outro, e ainda é. Né? As pessoas levam em conta o que a Globo fala, reclamam da Globo, o tempo inteiro falam da Globo. E aí eu fui para lá estudar o independentismo da Catalunha, porque a Espanha é um berço político do movimento ativista, né, desde 2011, Madrid, Barcelona, né, os movimentos todos que operam na Espanha, né, naquilo que foi no começo da década de 2010, a Espanha foi referencial para esses movimentos todos. E aí, para estudar a questão do independentismo, que ia ter uma consulta pública em 2014, 2015, que era o 9N, 9 de novembro, o movimento 9 de novembro, eu parti, né, acreditando nessa influência que uma televisão tinha aqui no Brasil, parti para tentar entender o que é a TV3, a influência da TV3 nesse processo transmediático. TV3 foi a primeira televisão a transmitir em catalão. Ela começou nos Jogos Olímpicos dos anos 90, 93 ou 92, não sei, que foi fundamental para Barcelona, que redefiniu todo o planejamento da cidade, é uma referência importante, e foi a primeira vez que ela foi transmitida, e ela já foi transmitida numa perspectiva intermediática e depois transmediática, e aí eu fui estudar. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta que TV3 não tinha a menor importância para o movimento independentista, nem para ninguém na hora de pensar em movimentos, né, em Barcelona. Assim como eles não ligavam a mínima para a TVE, como eles não ligavam a mínima para o País de Madrid. Né? E aí eu nunca estava conseguindo entender como é que isso funcionava, porque eles têm uma coisa de rua, né? Os movimentos são gestados na rua, diferente de nós aqui no Brasil, que temos que esses movimentos todos de rua, eles são primeiro gestados nas redes sociais online, né? São eventos pré-mediados, como diria Richard Gruzin, né? Por exemplo, em 2013, os protestos aconteciam numa avenida que dá acesso ao UFMG. Então, quando começava a anunciar esses protestos, na época era Facebook, aqui no Brasil, que era fortíssimo, a gente já cancelava a aula da noite no UFMG, porque sabia que não ia conseguir chegar lá. E isso só fazia crescer o protesto antes mesmo que ele acontecesse na rua. Isso não é assim na Espanha.
Então, a gente precisa levar em conta, muito em conta, quando a gente pensa em planejamento comunicacional, as tonalidades locais. Imagina um design transmídia de uma coisa como Netflix, né? O lançamento da 4ª temporada de Stranger Things semana que vem, como que ele é pensado, tendo que levar em conta as tonalidades culturais de todos os países, de todas as regiões onde a Netflix entra. Então, isso só vai crescendo em complexidade sistêmica, como a gente estava dizendo. Pois muito bem. Para analisar a cobertura jornalística de SOT em 2014, nós vamos ver esse tipo de apropriação que aparecia no The Guardian, né, do Putin, mas ele não aparecia lá na Rússia. Então, tem apropriações sociais de natureza política, principalmente, econômicas, que vão ser fortíssimas nessas abordagens de design transmídia. É fundamental entender como que isso vai ganhando o mundo, né? A questão LGBT, que na Rússia é um tabu, então eles foram se apropriando dos símbolos das Olimpíadas de Sochi em vários do mundo para começar a dar um recado político. Aí, quando a gente foi analisar o Rio 2016, ele estava profundamente relacionado com a emissora oficial, que é a Globo. Eu estava dizendo aqui no Brasil a importância disso. Aí, o que a gente viu? Que no revezamento da tocha olímpica, em Duque de Caxias, né, um protesto interrompe. E ele interrompe com cartazes contra a Globo, para ser exibido em horário nobre, com alcance social bem mais amplo. Depois, em 2018, a Copa da Rússia, a gente foi vendo esses atravessamentos cada vez mais complexos. Não sei se vocês se lembram disso, alguns jogadores começaram a fazer esse gesto quando marcava os gols. A princípio foi entendido como a pomba da paz, mas é uma alusão à bandeira da Albânia. E a Iugoslávia se sentiu ofendida, e o que acabou gerando uma repreensão da própria FIFA, a partir desses atravessamentos políticos que foram fortíssimos dentro do campo e que iam ganhando repercussão midiática, dada a visibilidade midiática que esses eventos alcançam. Então, aqui, ó, quando a gente vai pensar opa, desculpa, eu não consigo abrir aqui para vocês. Vocês conseguem ver maior? Acho que sim, né? Quando a gente pensa naqueles tópicos que eu falei, objetivos e premissas e tal, é preciso levar em conta algumas perguntas, por exemplo. Objetivos e premissa. Qual é a natureza do evento, a magnitude, a abrangência? Trata-se de um evento planejado? Qual o tema principal? Qual o objetivo fundamental do evento? Qual o objetivo primeiro da cobertura? Informar, engajar, entreter. O evento é local, regional, global? Qual a magnitude? Qual é a mídia principal? Né? A estrutura e o contexto. Trata-se da organização da cobertura, infraestrutura, equipamentos, profissionais. Tem uma série de perguntas que vão direcionando. A construção do universo. O universo deve ser robusto o suficiente para permitir a expansão multiplataforma. Então, onde acontece o evento? Ele envolve alguma característica ficcional? Como ele pode ser representado geograficamente? Né? E etc. Vou tentar ser mais rápido aqui. Na dimensão estética que eu estava dizendo, a gente deve levar em conta os elementos audiovisuais incorporados, se eles contribuem para elevar a experiência transmídia ou não, né? Que tipo de elementos visuais são utilizados, como eles são utilizados, a aparência geral é realista ou não, é possível identificar estilos de design específicos, como funciona o áudio. Esses são aspectos pensados, por exemplo, para a gente pensar design transmídia em cobertura jornalística, mas eles podem ser adaptados, né? Eles provêm do design transmídia para qualquer área de conhecimento onde você vai adaptando as perguntas. Esse aqui é o projeto que a gente desenvolve em educação transmídia desde 2017. Então, o que a gente faz? A gente propõe soluções comunicacionais de educação, pressupostos teórico-metodológicos da dinâmica transmídia. A gente busca incentivar o aluno do ciclo básico de escolas públicas. Nosso foco são escolas públicas em contextos culturais, sociais mais difíceis,
dentro do universo de escolas públicas que falam português no mundo, de modo a incentivar esse aluno a ser multiplicador do conhecimento em sua comunidade. E promover o compartilhamento de experiências, as experiências são fundamentais, a gente parte das experiências locais para pensar um planejamento em educação transmídia para escolas públicas de língua portuguesa de maneira mais ampla. Buscando essa integração que é intercultural e transmediática. A nossa estratégia, geração de consciência por meio da narrativa criada para cada planejamento, a promoção de engajamento por meio dos produtos criados e a estruturação de mudanças por meio do compartilhamento de experiências entre os alunos. A gente acredita que a educação transmídia tem uma perspectiva de ativismo. Qual que é o nosso método? É um método baseado no design transmídia. Primeiro, a gente faz um diagnóstico da experiência local. Qual é o contexto social da escola? Quais são os hábitos de consumo midiático dos alunos? O que eles fazem no tempo livre? Como que eles se relacionam? Qual a experiência com a escola? Qual a experiência cotidiana deles com a escola? A gente faz isso aqui através de entrevistas. Entrevistamos também os professores e os diretores. Pegamos o que a gente chama de termo de consentimento, né, de todos os alunos da escola, enfim. Aí a gente faz um planejamento transmediático com base nesse diagnóstico, que vai envolver uma produção que é também dos alunos, que depois vai ser compartilhada com outras escolas que estão no mesmo projeto. E, por fim, a gente faz uma avaliação da performance, que é aquilo que eu falei do efeito prático. Ela tem sempre, então, uma aplicação local, mas ela tem uma dimensão de design transmídia que é mais ampla e que vai se replicando em cada contexto, dadas as suas especificidades. Já fizemos uma experiência numa escola pública de Belo Horizonte, fizemos uma experiência numa escola pública de Maputo, em Moçambique, e fizemos uma experiência numa escola pública de Dili, no Timor-Leste. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um experimento com foco em desinformação para escolas públicas de Belo Horizonte, com a intenção de levá-la para Moçambique. Cada um vai depender de um diagnóstico. Então, no Timor-Leste, por exemplo, era a questão da higiene. Eles tinham uma questão forte com a higiene lá. Então, nós pensamos, primeiro, no universo narrativo, em várias, que ele não é só digital, dadas as condições de consumo de cada comunidade local. Então, ele fica disponível na nossa plataforma e ele leva em conta uma reprodução que é sempre a baixo custo, usando papelão, que a gente acredita numa dimensão de sustentabilidade desses projetos de design transmídia. Então, a gente levou em conta quadrinhos, animação para TV, através de parcerias que a gente estabeleceu com a televisão lá, jogo de tabuleiro, jogo de memória, fantoche e teatro. Então, esse aqui foi o planejamento que a gente usou. Aqui estão alguns produtos. A revista em quadrinho. No Brasil, o foco hashtag Eu Faço BH. Então, a gente teve uma oficina de empreendedorismo em parceria com o Senac, uma oficina de foto e vídeo, essa hashtag do Facebook, porque na época essa era a mídia social de maior consumo local. Então, envolveu alunos e estudantes da escola de comunicação da UFMG. Esse aqui é o momento do brainstorm, que é a primeira criação de personas. Em Moçambique, a gente sempre faz com uma parceria com uma universidade local. Então, em Timor-Leste era com a Universidade de Timor-Leste, e Maputo foi com a Escola de Jornalismo de Maputo. A gente sempre pensa em envolver, porque a gente está pensando numa perspectiva de capacitação, de educação transmídia, então a gente sempre envolve estudantes também. Então, teve um desenvolvimento de uma gincana na escola, a criação de uma sala da imaginação, que lá um diagnóstico apontou para essa dificuldade de engajamento em produção própria em língua portuguesa, uma oficina de escrita criativa em parceria com a Fundação lá em Maputo, animações para TV, spots de rádio, que foi uma parceria interessante, que a rádio estava criando repórteres mirins a partir disso, jogo de tabuleiro e um almanaque da turma, que a gente chamou Turma da Imaginação.
Esse é o produto dessa... A turminha de Moçambique. Esse é um quarto, isso foi dentro desse projeto, como a tese em Educação Transmídia, a gente tinha feito quarto com uma cama. E aí ele falou que isso não existia em Moçambique, todos os quartos são compartilhados. Então a gente começou a pensar em colocar a beliche. Essa foi a experiência na escola pública de Maputo, uma oficina criativa com o escritor Léo Cunha, os estudantes produzindo. Tem vários videozinhos, estão disponíveis no nosso site. Bom, as considerações finais, então. Já desculpa, eu acho que eu avancei demais o tempo. Transmídia é uma área de estudos interdisciplinar que envolve conhecimentos variados, como comunicação, semiótica e design. Então, fica aqui um convite para que a gente possa se envolver de modo conjunto, coletivo e aprofundado no desenvolvimento dessa área que é incipiente ainda. Planejamentos comunicacionais em dinâmica transmídia demandam decisões e proposições criativas oriundas da área de design. Por isso que é fundamental que a gente pense em um trabalho interdisciplinar. A noção gente, né, ainda está em tudo, e demanda metodológicos e empírico-conceituais por parte de estudiosos e profissionais da área. Esse aqui que eu apresentei foi uma proposição, mas a gente está no caminho ainda do estudo. A semiótica, em suas variadas correntes, né, nós apresentamos aqui uma contribuição da semiótica peirciana, mas há outras, pode oferecer contribuições relevantes para o aprimoramento do design transmídia. Essa é uma convicção que aí algumas referências que eu utilizei. Então, é isso. Muito obrigada. Fico à disposição agora para conversar com vocês. Que bom, Jeane. Adorei. Lembrei de algumas coisinhas que até eu tinha esquecido. Mas eu vou começar, eu já abro para o pessoal fazer pergunta, enquanto eles... Vocês têm alguma pergunta? Tem pergunta aqui, mas antes que eles venham, que todo mundo tem que vir aqui no microfone. Eu só queria, na realidade, fiquei curiosa para saber, por exemplo, no caso da Globo, quando você realmente perde o controle, né, sobre os objetos que você lançou, essa questão de você ficar sempre monitorando, tem algum tipo de controle que a Globo possa requisitar novamente, ou uma vez que foi público? Esse é o problema, Luciane, nenhum. Por isso que a gente tem que monitorar e enquanto o carro está andando, a gente vai inventando a roda. Por exemplo, no Brasil mesmo, em 2013, não sei se você vai lembrar, a área da Fiat. Aí ele foi apropriado, né, pela jornada de junho, e foi uma coisa tão absurda que a Fiat veio a público dizer que não tinha nada com aquilo. Né? Então, não tem... no começo, isso é uma coisa importantíssima. A Globo fez vários laboratórios de transmídia, com Jeff Gomes e tal, porque eles perderam o controle em determinado momento, no começo da década. Eles começaram a tentar censurar o YouTube, tirar coisas do YouTube. Quanto mais eles faziam isso, mais aquilo era compartilhado. Né? Então, quando eles entenderam que era uma outra lógica, que não era a lógica do controle da comunicação de massa, não era a lógica da escassez, mas da abundância da informação, eles começaram a tentar se redesenhar. Até o slogan da Globo nesse processo mudou, né? A Globo está onde você está, né? Não é aqui, não é vem para cá, né? A CNN foi brilhante nisso. A CNN, em 2012, ela começou com uma campanha na qual ela dizia que a CNN estava em todas as plataformas, que ela não era de lugar nenhum. Então, ela logo percebeu isso. Uma vez eu vi uma entrevista de um CEO do New York Times que ele falou uma coisa interessantíssima, também no começo da década. Ele disse assim, o negócio do New York Times nunca foi vender papel, o negócio do New York Times é vender informação. Então, há uma redefinição desse ecossistema midiático, no qual há pouco espaço para controle, mas há muito espaço para imaginação. E aí que os pressupostos da dinâmica transmídia podem ser úteis, eu acho. Tá certo, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para os alunos aqui, tá bom? Olá, tudo bem?
Tudo bom? Bom, Jennifer. Isso. Primeiro, quero agradecer pela apresentação que você preparou, muito bacana ver e conhecer mais do seu trabalho, da mídia, né, que você tem trabalhado. Eu, particularmente, estou pesquisando cinema e o filme, e eu vi muita relação com o que tem acontecido no cinema a partir dos filmes da Marvel, onde você tem essa construção de relações entre revistas de quadrinhos, com filme, com outras coisas, Comic Con que acontece, e aí a pessoa, para assistir o filme, ela tem que estar dentro dessas conexões para entender o que está acontecendo, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, principalmente porque o cinema ele sempre aconteceu, de certa forma, dentro da sala do cinema, né? E a coisa que acontece ali é discutida fora, mas aí agora você tem uma outra perspectiva onde as informações não estão mais dentro da sala de cinema, as pessoas vão lá, mas elas têm que se informar fora, elas têm que construir esse certo imaginário. Se você puder comentar um pouco sobre isso, como que você vê essas mudanças que estão acontecendo no cinema a partir da transmissão? Essa é uma pergunta boa, porque eu acho o cinema um objeto riquíssimo para a gente pensar isso. O cinema ele é intermediático, né, por definição. A gente pode pensar o cinema seus primórdios como a unidade do cinema lá era o fotograma, né? E a fotograma remete à fotografia, mas ele não era só fotografia em movimento, porque ele já aliava o som, mesmo que o som não estivesse na fita, né? Que ele fosse executado a cada vez que essa fita passasse em um determinado local, né? Que era execuções momentâneas na primeira fase do cinema mudo, e o ritmo, as metáforas que iam sendo da ideia da montagem inicial. Quando a gente pensa uma coisa como Cão Andaluz, 29, se não me engano, quando o Buñuel, Salvador Dalí, pensa aquela metáfora clássica do cinema de cortar o olho, e a gente enxerga, compreende, a imagem produz sentido, isso é próprio do cinema, sempre foi. Então, eu não diria nem que é só agora a partir dessas questões digitais. Eu me lembro, lá no começo dos anos 90, uma discussão que era fortíssima, era se o cinema digital ainda era cinema ou se seria outra coisa, porque ele estava próximo do vídeo. É uma discussão que nem se coloca mais. Cinema é uma linguagem é híbrida, e sendo híbrida, ela ultrapassa uma ideia de uma sala de exibição e ganha outros contextos. É só a gente pensar, por exemplo, que filmes que, por causa da pandemia, né, as salas de cinema estiveram fechadas, e nessa última edição do Oscar, por exemplo, os filmes que são do stream, né, especialmente de Netflix, ganhando aquele monte de troféus que eram próprios, que são do cinema. Então, o cinema é muito mais do que essa ideia que a gente tem de sala. Na verdade, o cinema ele sempre foi consumido e construído pelas bordas das linguagens. Então, eu acho que o que o cinema faz é lidar com as linguagens da sua época. Isso desde que o cinema existe, desde o começo do século XIX, desde os trens chegando na estação de Lyon, dos irmãos Lumière, é assim, né? Onde que ele foi exibido? Ele foi exibido na estação e as pessoas saíram correndo achando que a imagem do trem era o próprio trem. Né? Então, é próprio do trem lidar com essas conexões midiáticas que são características de sua época. O desafio de nossa época é esse. É isso que vai caracterizar a linguagem cinematográfica hoje. Mas lidar com esse desafio é próprio do cinema, eu acho. Então, eu acho que essa questão ela é relevante porque, não por acaso, esses pesquisadores de transmídia sempre localizam o nascimento da perspectiva transmídia no cinema, seja Matthew Feynman pensando lá em Hollywood, Chaplin, seja vários outros que vão localizar esse germe ali. Então, eu acho que é um local, um objeto interessantíssimo para a gente pensar esses aspectos do design transmídia. Obrigado. Já está vindo mais alguém aqui, tá? Só um momento. Oi, professora. A minha dúvida ela é um pouco sobre aquela questão que você comentou do controle, que a professora tinha feito antes.
porque eu entendo quando a gente está falando de um veículo de comunicação como um jornal, né, uma televisão, mas, por exemplo, eu trabalho com empresas, né, com um tema de transparência, as empresas serem transparentes na comunicação delas, essa questão de honestidade, ética, e aí eu fiquei pensando como trabalhar esse lado para que tenha um certo controle, sendo que você começa também que não é difícil, né, ter esse controle. Eu queria entender um pouco mais como você vê esse lado, como essa comunicação dos mídias, a gente precisa trabalhar ou controlar questões de ética, questões de honestidade, né, para que essa mensagem esteja saindo, digamos, correto, né? Porque depois quando ela vai para público, ou quando as pessoas participam e se engajam, aí elas podem ter uma série de derivações disso, né? Vão surgindo essas novas construções, as pessoas também vão se apropriando de tantos significados, mas eu fico um pouco na dúvida, assim, dessas fronteiras. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Obrigada. Interessante, eu acho que eu passei rápido mesmo, né? Porque é só uma fala mais geral, mas eu queria retomar um conceito que eu falei rapidamente, que é a disposição da audiência. Quando a gente fala em disposição da audiência, vou retomar aqui, eu acho que é importante para a gente pensar essa questão que você apresenta, que é uma questão de grande relevância, que quando a gente pode retomar, na verdade, é isso que eu estava como pano de fundo para mim, positivo, nós estamos pensando numa rede de relações, e uma rede de relações que pressupõe formas de poder e formas de saber. Né? Então, o dispositivo, ele dispõe para a ação, ele não é uma corrente, ele não é uma estrutura fechada, ele é uma rede aberta, mas que ele dispõe formas de conhecimento, formas de saber e formas de poder. O poder ele é sempre assimétrico. Toda forma de poder é assimétrico, né? Então, quando a gente está estabelecendo, por exemplo, um planejamento em design transmídia, é claro que quem detém o planejamento, quem detém essa forma, é uma forma assimétrica de poder. Você está esperando que aquilo seja interpretado de um modo. Mas para que aquilo seja interpretado tão mais próximo quanto possível daquilo que você espera, é preciso compreender políticos, econômicos, como ela se configura como uma rede de interpretação e que ela vai disposicionar formas de agir. Isso é fundamental, não é você que manipula, não é você que define, você tem que compreender e adaptar para refletir, senão você não gera engajamento. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos nessas aulas de planejamento transmídia é que ninguém é bobo. Bobo é quem pensa que o outro é bobo. Então, não existe isso de você achar que você vai definir o modo como as pessoas vão consumir aquilo que você quer. O que você tem que fazer por isso que a gente faz no planejamento transmídia, o diagnóstico, é a partir dos hábitos de é a partir daquilo que é considerado relevante que você vai propor soluções. Então, o que você faz é por isso que é comunicacional. Você estreita relações. Com isso, você tende a gerar engajamento. Se você não considera esse outro lado, que é o lado da recepção, e acha que você vai direcionar só um jeito de agir, você tende a fracassar. É mais ou menos nesse sentido que eu estava dizendo, que o controle é complicado. Quanto mais complexo é esse sistema, quanto mais e ampla é a audiência, como o caso de lançamento de Stranger Things semana que vem, mais elaborado tem que ser o design transmídia, considerando as tonalidades locais. Obrigada. Diane, deixa eu só ver aqui no bate-papo se a gente tem mais alguma pergunta. A Luciana Smith pergunta alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu vou ler, tá? Aqui no bate-papo também. Professora Jeane, parabéns pelo seu trabalho. Amo trabalhos inovadores e contemporâneos que abrem inúmeras possibilidades de continuidade com compartilhamento de conhecimento. Eu não sou aluna de mídia do conhecimento, sou pessoal lá da UFSC, mas estou aqui porque meu projeto de tese interdisciplinar e abarca os temas abordados. Mas ela não faz nenhuma pergunta, então só foi um elogio para você. Ela também pediu o livro PDF
E, então, eu estou reforçando aqui para vocês me mandarem, e depois, se eu puder compartilhar com o pessoal, depois eu compartilho. Nossa, sim, mano. Perfeito. Isso, eu acho que o restante também alguns comentários que estão ali, mas não temos nenhuma pergunta. Aliás, temos. A Lani pergunta, gratidão pela apresentação, e como você avalia a abertura ou maturidade dos professores brasileiros para a educação transmita? Ela diz que conhece a Ana Carolina. Ah, que bom. A tese da Ana ficou linda. Bom, eu acho que tem abertura e tem maturidade. Por exemplo, nesse projeto, agora em 2021, que eu estava no IAT, Instituto de Estudos Avançados Trans. Entramos com o projeto antes da pandemia, fomos atravessados pela pandemia, as escolas fecharam, escolas públicas, né? Estava uma dificuldade. Então, nós adaptamos. Fizemos uma disciplina interinstitucional envolvendo uma rede de pesquisadores da UFOP, UFMG e PUC Minas, na área de comunicação, e oferecemos pela primeira vez uma disciplina interinstitucional para os 3 PPGs. Foi muito bacana, que é uma disciplina sobre sociedade da desinformação e infodemia. Então, fizemos essa adaptação. Mas o foco da escola pública, por exemplo, o que nós fizemos no IAT? Eu me juntei com outros grupos do IAT, professores da medicina, da psicanálise, de outras ciências da informação, de outras áreas. Fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte, e começamos a fazer uma pesquisa com as escolas públicas de Belo Horizonte. E isso, assim, em plena pandemia, os professores da rede muito envolvidos, né, com aquela invenção da escola naquele contexto pandêmico, alunos sem acesso à internet, e eles foram super solícitos. A gente fazia reuniões, vinha gente de diretores, professores de todas as regionais, se colocando à disposição. Agora nós fizemos 2 grupos focais com escolas públicas durante a pandemia, estamos agora fazendo online, né? E estamos agora fazendo presencial. Somos super bem acolhidos pelas escolas públicas, pelas... A gente estava até conversando isso outro dia numa reunião do grupo, que falta para a gente a perna. A gente começa a ter um tanto de ideia, mas a gente não consegue dar conta. Então, nós estamos, por exemplo, nesse projeto da escola de Maputo, nós não teve financiamento. Nós pagamos do próprio bolso, inclusive as passagens aéreas e tal, para a gente ir para lá na escola pública. Lá a gente teve o apoio da universidade local, com alojamento e tal, da Fundação Estudantes, mas não tinha um tostão de financiamento. Então, assim, eu acho que há muito engajamento, maturidade, abertura, inclusive para colocar dinheiro do próprio bolso para fazer essas coisas acontecerem. Mas é um desafio porque a gente não tem perna e os desafios são enormes no mundo todo. Tem uma coisa interessante, por exemplo, que o foco era língua portuguesa para a gente. Então, a gente começou a pensar coisas totalmente offline, como, por exemplo, troca de cartas entre estudantes de Maputo, Brasil, Dili. É possível fazer um monte de coisa. É isso que eu digo. Quando você pensa em dinâmica transmídia, você tem a imaginação a seu favor. Né? Você tem um monte de aspectos que restringe e alguma coisa que nós estamos trabalhando, até por uma imposição de falta de recursos financeiros também, essa questão da sustentabilidade desses projetos. Perfeito, muito obrigada. Sei que a gente já passou um pouco do tempo que eu tinha combinado contigo, mas é um tema extremamente inspirador. Eu acho que para o pessoal do design é importante entender, né, que a gente tem um aspecto transmídia que a gente está sempre trabalhando com ele. E ontem mesmo a gente estava conversando na importância de dar nomes para as coisas, né? Porque aí você foca a atenção, você discute melhor, você centraliza, sabe exatamente a definição, conceitos que você está utilizando para aquilo. Então, aos pouquinhos, a gente está trazendo também algumas questões da comunicação e das mídias para o design. E muito obrigada por ter colocado já o design das mídias, né? Isso nos ajuda bastante a essa composição. Novamente, então, muito obrigada, Giana. Eu que agradeço muito. Para qualquer coisa que tu precise daqui do Sul. Está um frio danado aqui no serviço ao pessoal, está todo engasalhado, só chega a se divertido. Mas, assim, fica o convite já. Eu te falei aquela vez, né, em Belo Horizonte, que eu ia tentar trazer para uma banca, mas depois veio a pandemia e parou tudo.
Então, esse convite, essa intenção volta a ficar viva. Logo, logo, quero ver se eu te convido, né, com uma viagem daí para Floripa, né, para a gente poder conversar um pouco mais sobre tudo isso que você está fazendo. Luciana, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, com seus alunos. Fico à disposição, adoraria participar de uma banca. Vamos ver se a gente consegue fazer uma rede mais sólida. Estou super à disposição, se vocês quiserem conversar sobre essa história de design transmídia. Eu acho que nós todos precisamos uns dos outros. A gente tem que... Eu acho que é muito difícil pensar design transmídia. Acho fundamental, estou à disposição para diálogos posteriores. Com certeza. Muito obrigadíssima. Deixa eu só dar um tchau abraço, agora para vocês. Tchau, tchau. A turma toda. Aqui. Tchau, pessoal. Obrigada pela acolhida. Obrigada a você. Tchau. Tchau, um abraço. Agradeço também a todo mundo que está assistindo. Um beijo para vocês. E amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.